Olá pessoal, tudo bem? Vou começar aqui, tá? Correção da última semana em relação ao PET 6. Então, vou abrir a apresentação. Vamos lá. Então, pessoal, essa quarta semana ela vai trazer um assunto muito interessante em matemática, tá? Que se chama probabilidade. Então, vamos analisar, vamos ver quais são esses conceitos e qual a importância no nosso dia a dia. Então, quarta semana, PET 1. Pessoal, e aí? Probabilidade, pessoal. Pensa que a probabilidade é uma das áreas da matemática mais interessantes e que possui várias ferramentas úteis no dia a dia das pessoas. Isso mesmo, esses conceitos, eles podem ser utilizados em muitas situações, né, do nosso dia a dia, mas às vezes a gente não consegue relacionar a probabilidade a essas situações. Então vamos entender o que é probabilidade e repensar depois onde ela se aplica na nossa vida. Pessoal, então levantando a questão, né? Mas afinal, o que é probabilidade? Como eu posso utilizá-la no meu cotidiano? Será que ela é realmente útil? Então vamos responder essa pergunta. Galera, e aí vamos recorrer a um jogo importante, né? Um jogo aí bem conhecido pelas pessoas. Então vamos imaginar aquele jogo, aquele famoso jogo chamado Mega Sena. Provavelmente seus pais, seus avós acabam jogando, né? Esse jogo aí relativo à Caixa Econômica Federal. Opa, desculpa. Nela, a pessoa escolhe 6 números entre todos os números de 1 a 60. Então você tem uma urna, né, um lugar onde é colocado 60 bolinhas. Cada bolinha tem um número específico. Então tem a bolinha que tem o número 1, a bolinha que tem o número 2, 3 e assim por diante até o 60. Então, aquele que acertar os 6 números que são sorteados leva todo o prêmio. Então, por exemplo, se a pessoa escolher os números 2, 5, vou colocar um exemplo aqui, ó. 14. Isso aí ela escolheu antes do sorteio, tá bom? 23. Vamos imaginar o 25 e por último o 30, tá? Seria uma possível configuração aí do resultado. Então, se a pessoa fez essa aposta aqui, ó, apostou nesses números e, consequentemente, né, acabou saindo no sorteio, ela leva todo esse prêmio, certo? Só que aí, pessoal, muitas pessoas falam o seguinte: eu não vou apostar porque isso é muito difícil de acertar. Ou ainda, as chances são baixas de acertar os 6 números. Mas o que significa, pessoal, essas expressões, as chances de ganhar são baixas? O que significa é difícil acertar os 6 números? Como que a gente pode argumentar matematicamente? Como que a gente pode justamente entender as chances de você ganhar num jogo como esse? Então é justamente, pessoal, é nesse momento que a probabilidade entra em ação. Através dela, podemos quase sempre medir as chances de algo acontecer. Ou seja, com a probabilidade é possível medir as chances de uma pessoa ganhar na Mega Sena. Esse algo que nós matemáticos chamamos é o evento, ou seja, é possível descobrir as chances de um evento ocorrer. Então, para entender desde o início, né, do nosso evento até o cálculo das chances desse evento ocorrer, vamos recorrer a um diagrama, tá bom? Um diagrama nada mais é que uma representação, tá bom, pessoal? Então, vamos recorrer ao diagrama para entender o conceito de probabilidade. Vamos lá. Tudo começa com um experimento aleatório. Aí você fala, Guilherme, o que é um experimento aleatório? Então, para eu exemplificar um experimento aleatório, eu vou considerar o lançamento de um dado enumerado e verificação do resultado da face superior. Como assim, Guilherme? Lembra desse dado aqui? Esse dado enumerado, você tem a face, né? Ele tem o formato de um cubo. Aí você tem a face com o número 2, 3, 6, 4, 3. Lembra disso? 2 e assim por diante. Então, pessoal, por que lançar um dado como esse é considerado um experimento aleatório? Observe o seguinte: quando você joga esse dado, você tem certeza que a face, essa face superior, né? A face superior, eu falo essa face aqui, tá bom, pessoal? Ó, essa face. Vou fazer de outra cor para vocês visualizarem melhor. Ó. A face superior é justamente essa aqui, tá bom? O resultado que ela apresenta mostrando aí para cima.
Vocês podem garantir que vai sair o número 6 igual tá aí na imagem? Não, concorda? Porque tem uma aleatoriedade ali. Pode ser o 6, mas ao mesmo tempo pode ser o 2. Como da mesma forma pode sair o 1. Então, jogar um dado enumerado desse aí equivale a você ter 6 possibilidades de resultado, concorda? Só que você não consegue dizer exatamente o que vai acontecer. Por isso daí um experimento aleatório, porque o resultado dele é aleatório. Pode ser 1, mas pode ser o 2, mas pode ser o 3 e pode ser também até o 6, certo? Então, pessoal, todo experimento aleatório, ele vai ter o que a gente chama de espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto que tem todas as possibilidades que podem aparecer. Então, até escrevi aqui, ó, conjunto, perdão, né, de todas as possibilidades. Possibilidades, ó, são os resultados, tá bom? Todos os resultados que o experimento pode apresentar. Então, quando eu lanço o dado, o que pode aparecer para mim? Pode sair o 1, mas pode aparecer o 2, pode aparecer o 3, pode aparecer o 4, pode aparecer o 5 ou, por último, o 6. Então, esse conjunto de números é para a gente o nosso espaço amostral, certo, pessoal? E por último, vem justamente o evento, que é um conjunto que é formado por elementos do espaço amostral. O evento, pessoal, nada mais é do que o que nós queremos que acontece, certo? Então, o experimento aleatório é o experimento em que eu não sei o que vai acontecer depois que eu realizar ele. O espaço amostral é o conjunto, né, de todas as possibilidades, de todos os resultados que esse experimento vai me apresentar. E o evento é uma parte desse espaço amostral. Imagine o evento como algo que eu queira que aconteça. E aí, a probabilidade vai calcular as chances dessa coisa, desse evento que vai acontecer, quais as chances desse evento que eu quero que aconteça, acontecer. Então, vamos lá. Jogando o dado, que é o experimento aleatório, eu tenho um espaço amostral de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, dando um total de 6 resultados possíveis, 6 possibilidades. E agora eu vou considerar um evento. Qual que é esse evento? O número observado é par. Então, ó, sabe esse número que aparece aqui em cima? Eu quero que saia número par, certo? Então, imagine, onde entra a probabilidade? Justamente nesse questionamento. Quais as chances do número observado no dado? Quais as chances do número observado ser par? Certo? Então, eu vou lançar o dado, observar a face que vai sair lá do lado de cima, que é onde eu selecionei aqui, ó. Quais são as chances do número observado ali ser par? Certo, pessoal? Vamos a esse cálculo da probabilidade. Então, olha só. O cálculo da probabilidade, ele pode parecer no início complexo. Porém, se a gente observar, ele, né, na medida que a gente vai treinando, resolvendo problemas, ele vai se parecer simples, tá? Simples se nós tivermos os dados organizados. Como assim, Guilherme, os dados do problema? Observe o seguinte, pessoal. O dado, tá bom? Vou lançar esse dado. Então, o evento que eu queria é a probabilidade de sair número par, não é? Então, o espaço amostral, eu já sei que são 6 resultados possíveis. E no caso, o meu evento considerado, eu quero que saia número par. Mas vamos lá, quais são as possibilidades, quais são os resultados do dado que atendem a essa minha condição? Qual que é a condição de um número ser observado ser par? Perdão, pessoal. Ora, para o evento considerado, nos interessa os casos em que o dado apresenta os resultados 2, 4 ou 6. Concorda comigo? Então, quando eu considero o evento o número observado é par, os números que vai sair e que atendem essa condição são o 2, o 4 e o 6.
Só que ao mesmo tempo eu tenho um total de possibilidades de resultados possíveis, ó, igual a 6. Então, olha só como é que eu vou calcular a probabilidade, pessoal. Probabilidade, esse Pzão, tá bom? Eu sempre escrevo P como sendo probabilidade. É igual. Olha só o que, ó, eu posso calcular a probabilidade através de uma fração, galera. Isso mesmo. Eu vou estar utilizando uma fração para calcular a probabilidade desse meu evento. Mas, Guilherme, como é que eu vou construir essa fração? Observa aqui, ó. O numerador, o número que fica em cima, corresponde ao número de elementos do evento considerado. E o denominador é o total de elementos do espaço amostral. Então, observa aqui, pessoal. Por que ficou 3 sobre 6? O meu evento. Quantas possibilidades me interessavam no evento? O evento é, o número observado é par. Quais são os números que vai sair no dado que são par? 2, 4 e 6. Dão um total de quantos números? 3. Qual é o total de resultados que o dado pode apresentar mesmo? Se pode sair do 1 ao 6, eu tenho um total de 6 possibilidades. Dividindo 3 sobre 6 dá 0,5. Então, pessoal, sempre, para calcular a probabilidade, vocês vão colocar P igual. Então, essa probabilidade é igual a um número. Qual número? O número de cima corresponde ao total de possibilidades que está relacionado ao seu evento, que são as possibilidades que te interessam, tá bom? E o denominador corresponde ao total de possibilidades que o experimento pode apresentar. Então, é sempre o que te interessa, tá bom? Vou colocar o I de interessa e dividido pelo total, que é total de possibilidades que o experimento pode apresentar. Então, pessoal, vamos para a solução das atividades, tá bom? Qualquer dúvida, tá bom, na explicação, como vocês estão assistindo aí provavelmente pelo YouTube ou pelo celular aí, né, pelos aplicativos, vocês podem depois me mandar eventualmente uma mensagem, tá bom? Eu explico para vocês esse conceito com o maior prazer. Então vamos lá, vamos às atividades dessa quarta semana. A professora Andresa divulgou a turma em grupos, dividiu a turma em grupos para a realização de um trabalho e um dos grupos era formado por Ana Maria, Bernardo, Cleito e Maria Clara. Então, um dos grupos que foram formados tem essas 4 pessoas. Considerando esse grupo de estudos, responda as questões a seguir. Qual é o espaço amostral desse grupo de alunos? Lembra, espaço amostral é a parte da probabilidade que fala sobre todos os elementos que um experimento pode apresentar. Então, eu penso no espaço amostral como o todo. O todo, ele está pedindo qual é o todo do grupo de alunos, tá bom? Então, o espaço amostral, pessoal, são justamente as pessoas que formam esse grupo. Não necessariamente o espaço amostral tem que ter só números. Então, eu tenho no espaço amostral a Ana, o Bernardo, o Cleito e a Maria, totalizando então 4 elementos, certo? Então, ó, qual é o espaço amostral dos meninos? Ora, o espaço amostral dos meninos, eu tenho que considerar apenas Bernardo e o Cleito. Então, espaço amostral dos homens, Bernardo e Cleito. Espaço amostral das mulheres, pessoal, representado por esse M, corresponde a Ana e a Maria, certo? Aí não tem dúvida. Agora que vem um detalhe, pessoal. Vamos calcular probabilidades. Como a professora pediu para que cada aluno tivesse um líder, qual é a chance desse líder ser menino? Certo, pessoal? Ora, vamos pensar no grupo que tem todos os alunos, a Ana, o Bernardo, o Cleito e a Maria. Ora, qual as chances do líder ser um menino? Então, se eu vou escolher um menino, pensa, qual que é o meu experimento? Eu vou escolher uma pessoa para ser líder. Qual que é o meu espaço amostral? São justamente a Ana, o Bernardo, o Cleito e a Maria, que são todas as possibilidades de escolha. Ora, se eu for calcular a probabilidade de
eu escolher um menino, eu sei que o total de possibilidades vem embaixo da fração. E é justamente 4, afinal tem 4 pessoas. E o que me interessa, já que eu quero que a escolha seja menina, eu só posso pegar os meninos do grupo, e eu só tenho 2. Por isso, a probabilidade de ser menino é 2 dividido por 4. E a probabilidade de ser menina? A mesma coisa. Eu tenho um total de pessoas que eu posso escolher igual a 4. Se o total é 4, vai no denominador. E em cima é sempre o que me interessa. Se eu quero a probabilidade da escolha ser menina, eu tenho que considerar só as meninas, que é o que me interessa. E o total de meninas também equivale a 2. Então, probabilidade de ser menina, 2 dividido por 4. Certo, pessoal? Bom, vamos à próxima. Alejandro ganhou 2 barras de chocolate e irá sortear uma dentre os 10 amigos. Para isso, distribuiu os números entre eles e colocou em uma sacolinha os 10 números e fez uma reunião virtual para fazer esse sorteio. Então, o Alejandro ele tem 10 amigos e para realizar o sorteio de uma das barras de chocolate, ele pegou uma sacolinha e jogou lá 10 números, certo? Por exemplo, pensa assim, ó. Pensa que ele fez uns cartãozinhos, um cartãozinho com o número 1, um cartãozinho com o número 2, até o 10. Aí ele falou para um dos amigos dele, ó, você é o número 1, você, fulano de tal, o número 2, fulano de tal, o número 3 e assim por diante. Então, cada aluno sabia qual era o seu número correspondente, justamente para saber quem ganhou o sorteio. Então, vamos lá. Qual é o espaço amostral do sorteio? Quantas são as possibilidades? Ora, pessoal, o espaço amostral são justamente os resultados que o experimento pode apresentar, né? Qual que é o experimento? Você sortear uma ficha, por exemplo, né, de 1 até 10. É o que você está fazendo. Ele vai enfiar a mão dentro da sua colinha, sortear um número de 1 ao 10. Isso é o experimento. Ora, o espaço amostral, como ele é o conjunto dos resultados possíveis, quando eu pegar um cartãozinho, pode sair um cartãozinho desde representando o número 1 até representando o número 10, concorda comigo? Então, eu tenho como espaço amostral todos os números compreendidos do 1 até o 10, totalizando então 10 possibilidades no meu espaço amostral. Qual é a probabilidade de um número sorteado ser um número primo? E aqui, pessoal, os números primos correspondem a um grupo seleto, tá? de números que têm propriedades em comum. Dentro desses 10 números, dentro desses 10 resultados possíveis, os números que são primos são o 2, o 3, o 5 e o 7, tudo bem? Esses números aqui são considerados números primos. Depois a gente vai ter uma aula para falar especificamente sobre números primos. Mas sabendo que dentre os 10, os que são primos são esses daqui, ó, qual que seria a probabilidade do número sorteado ser primo? Lembra, probabilidade é o que me interessa dividido pelo total de possibilidades. O que me interessa, ó, são justamente os números 2, 3, 5 e 7. Logo, eu tenho 4 opções. E qual o total de possibilidades? São 10. Probabilidade, o que me interessa, dividido pelo total, ou seja, 4 sobre 10. E qual a probabilidade de um número sorteado ser múltiplo de 5? O número múltiplo de 5 é justamente que você consegue dividir ele em 5 partes, de forma que o resultado seja inteiro. Então, qual que é o meu evento? Para o número ser múltiplo de 5, dentro daquele espaço amostral, eu tenho o 5 e o 10. O 5 e o 10 são múltiplos de 5, então eles me interessam. E eu tenho um total de 10. Então, probabilidade do número sorteado ser múltiplo de 5 é o que me interessa, no caso só 2 possibilidades, né? Só tenho 5 e o 10, num total de 10 resultados possíveis, que a gente viu, pode sair desde a ficha 1 até a ficha 10. E qual a probabilidade de o número ser sorteado ser maior do que 2? Ora, maior do que 2, eu tenho 3, o 4, 5, 6 e assim por diante. Então, o que me interessa são os números 3, 4, 5 até o 10. Num total de quantas possibilidades? 10 fichas, lembra?
Então, probabilidade do número sorteado ser maior que 2 é 8 sobre 10. Por que 8, Guilherme? 8, ó, se você contar do 3 ao 10, você vai ter 8 possibilidades que te interessam. O que me interessa vem no numerador e o total de possibilidades vem no denominador. Probabilidade 8 sobre 10, certo? Então, pessoal, no 3 ele vai trazer um gráfico aí para nossa análise, tá? Então, vamos lá. O gráfico abaixo mostra o gráfico abaixo é um gráfico de linhas que mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de janeiro de 2021. Neste gráfico podemos observar a variação de temperatura de acordo com o horário e também as condições climáticas para aquele horário, como por exemplo chuva, sol, tempo, nublado, entre outros. Agora analise esse gráfico e responda o que se pede. Então, o que ele está dizendo? Eu consigo ver, por exemplo, ao meio-dia. Ao meio-dia, pessoal, selecione esse dia. Qual que é a temperatura no meio-dia? Basta eu olhar o número que está posicionado logo acima dele. Então, ao meio-dia, a temperatura é de 30 graus Celsius, tá bom? Então, quando eu quero saber, a partir desse gráfico, a temperatura em uma determinada hora do dia, eu seleciono, por exemplo, aqui 8 horas. Qual que é a temperatura às 8? Eu olho o número correspondente aqui em cima, 21 graus Celsius, e assim por diante. Então, ó, qual foi a maior temperatura nesse dia? Em qual horário? Ora, a maior temperatura é justamente o ponto mais alto dessa curva, concorda? O ponto mais alto justamente está aqui nos 30 graus. É o maior número de todos os observados aqui nessa linha suspensa, tá bom? Então, em que horário que ela ocorreu? Ó, eu até selecionei aqui de forma aleatória. Aconteceu ao meio-dia, tá? Então, a maior temperatura ocorreu às 12 horas, no caso, 30 graus, certo? Deixa eu apagar aqui. Certo. Qual foi a menor temperatura nesse dia? Em quais horários ela ocorreu? A menor, justamente, ó, eu vou observar qual é o menor número aqui nessa minha linha suspensa, tá? Nesse gráfico. Ora, dentre todas as opções aqui, a menor é justamente o 18. Então, eu estou observando 18 graus aqui e aqui. Quais foram os horários que ela aconteceu? Às 4 horas da manhã e às 6 da manhã, certo? Então, a menor temperatura foi 18 graus e foi verificada às 4 e às 6 da manhã, certo? Não coloca 18 não, tá, pessoal? Se vocês colocarem 18 horas aqui, corresponde às 6 horas da tarde, mas nós estamos falando das 6 horas da manhã. Por isso, 6 a gente escreve dessa forma. Então, qual temperatura mais se repetiu durante esse dia? Quantas vezes? Ora, qual temperatura se repetiu mais? Então, eu quero o número que foi mais observado, concorda, pessoal? Então, vamos observar. O 18 ó, apareceu 2 vezes. Será que tem um número que apareceu mais? Ó, o 28 apareceu uma. Ó, observa aqui também, 2 e por último 3. Observa que a temperatura 28 graus apareceu 3 vezes. É a que tem a maior frequência, apareceu mais vezes. Então, pessoal, a temperatura foi 28 graus, foi observada 3 vezes nesse dia. A gente pode ver que ela aconteceu justamente às 10 horas, às 4 horas e às 16 horas da tarde, tá bom? Então, é isso. Sem nenhum problema, tá bom? Basta analisar aí os elementos do gráfico, tá, pessoal? E por último, exercício 4. Em uma pesquisa realizada em uma turma de 6º ano, foi perguntado aos estudantes o que eles mais gostavam de fazer no seu dia a dia. O gráfico abaixo mostra os resultados da pesquisa. Galera, o que é esse gráfico? Ele é um gráfico chamado de gráfico de barras, gráfico de colunas, na verdade, tá bom? Pessoal, observa o seguinte. O que é a base dessas colunas aqui para a gente significa? Justamente a atividade que foi pesquisada. Então, foi perguntado aos alunos quem gostava mais de ver animes, desenhos, né? Quem gostava mais de jogar videogame, quem gostava mais de assistir filme e fazer outra coisa. Perceba, pessoal, que essa barra ela tem uma altura. Essa barra ela está relacionada a uma altura aqui, ó.
e relacionada a esses números aqui, ó, que estão na nossa vertical, tá bom? Vertical é sempre esse sentido aqui, tá bom? De baixo para cima. Então, olha só como um gráfico é importante. Cada barra dessa está sinalizando, está relacionando com um número. E é justamente o número de alunos que se identificam, que preferem aquela atividade. Por exemplo, ó, ver animes. Quantas pessoas gostam de ver animes? Eu olho o topo da barra. O topo da barra está batendo onde? No 7. Logo, 7 alunos gostam de ver animes. Quantos alunos gostam de jogar games? Eu olho o topo da barra. Onde essa barra está relacionada? Olha, eu venho aqui na barra vertical, 10. Então, tenho 10 alunos que gostam de jogar videogame. Entendeu o nosso processo? Ó, aqui, ver filmes. Eu tenho, olhando o topo da barra, e projetando aqui, pessoal, ó, onde eu estou caindo no número 5. Quantos alunos gostam de ver filmes? 5. E por último, pessoal, se eu prolongar aqui, ó, eu consigo observar que uma outra atividade está relacionada a 8 alunos. Então, o meu gráfico já está praticamente analisado. Basta agora eu responder as questões. Então, primeira delas, considerando que todos os alunos vieram neste dia, quantos alunos essa turma tem? Ora, para eu saber, observando o gráfico e olhando cada uma das barras, eu tenho 7 mais 10 mais 5 mais 8 alunos, concorda? Um mesmo aluno não respondeu que gosta de ver animes ou ver filmes, ele só teve uma resposta. Então, por isso que o número de alunos está relacionado com justamente o número de respostas. Se eu somar isso tudo, eu vou ter um total de 30 alunos. B. Qual é a atividade preferida dos alunos? Quantos alunos têm essa preferência? Ora, a atividade preferida é aquela que tem a barra mais alta. A barra mais alta é justamente a de jogar videogames, que está relacionada a quanto? 10 alunos. Então, pessoal, a maior frequência observada é nos games, jogar games, com 10 alunos ao todo. Então, vamos lá. É correto afirmar que metade dos alunos ou gostam de jogar games ou gostam de ver filmes? Será que metade dos alunos? Eu sei que já tem 30 alunos. A metade vai ser 15. Então, se eu observar que quando eu somar os que gostam de jogar videogame e somar os que gostam de ver filmes, se der 15, corresponde a metade. Então, estaria correta essa afirmação. Então, observa que as duas atividades somam 15 alunos. Será? Vamos lá. Jogar games. Quantas tem? 10. Ver filmes. Quantas tem? 5. 10 mais 5, 15. E 15 é justamente a metade do total. Por isso é uma afirmação verdadeira. Por isso que eu escrevi sim. As duas atividades somam 15 alunos. Logo, metade do total. E a última é pessoal, né, pessoal? A última é uma resposta pessoal, né, galera? Porque ele fala, agora diga em qual grupo você se encontra. Qual atividade você gosta mais de fazer? Eu estou no grupo dos outros, tá bom? Uma atividade que eu gosto muito é de jogar bola, tá bom? Não é jogar videogame, ver anime eu gosto, desenho, jogar videogame eu gosto, ver filme eu também, mas eu prefiro, dentre elas, jogar uma bolinha, certo? E aí vocês respondem aí com a principal atividade de vocês, certo, galera? Então, muito obrigado pela atenção, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. E é isso, pessoal. Valeu. Tudo de bom.